Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, que em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br. Dol é D-O-L, que é do Diário Online, que faz parte da RBA. E eu gosto de falar todo domingo, nós temos espectadores e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, no Líbano, na África e essa semana nós temos espectadores em Perth. Perth é na Austrália, do outro lado do mundo, tá? Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá de Perth, que são os nossos espectadores. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. E a turma do Brasil todo, do Amapá até o Rio Grande do Sul e da América do Sul toda, de Buenos Aires e tudo mais, tá? Então, este nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é a empresa hospitalar que trata as doenças neurológicas, neuroclínica, neuropediatria, neurocirurgia, tratamentos endoneurológicos, ou seja, aqueles tratamentos de tumores e tratamentos cerebrais por cateterismo. São a endoneurocirurgia atual, capitaneada pelos irmãos Eric Pascoal e Fernando Pascoal. Neurogênesis. E eu queria comentar do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é daqueles que tem cadeira cativa no programa, é o professor doutor Luiz Fernando Almeida Machado. Eu peguei aqui porque eu gosto de falar o nome inteiro, e o Luiz Fernando é professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, eu gostava do termo antigo. Antigamente a gente chamava de catedrático, o chefe da cátedra. É o Luiz. Luiz, um orgulho de te ter aqui de novo, tá? Eu fico assim, enaltecido quando eu pego alguém da ciência, principalmente agora que a ciência vai voltar a brilhar no ex-país da Terra plana, né? Então agora a gente vai voltar às atividades normais, esperemos que com todas as bolsas de pesquisa e tudo mais. Faz 4 anos que a gente não tem bolsas, não tem nada, né? É um sufoco. Você que faz pesquisa e eu também, a gente faz com recursos próprios. Na maioria das vezes. Já era comum fazer com recursos próprios, imagina agora, recentemente. Luiz, eu te convidei por 2 motivos. Um, pelo prêmio que você ganhou e virou notícia no meio da área de saúde. E outro, para falar da preocupação que nós temos agora com as vacinas, né? E eu queria começar pelo sarampo. Está voltando, hein? E obrigado, hein, Luiz? Obrigado Professor, mesmo. Obrigado. É sempre um prazer muito grande estar aqui com o senhor. É uma honra participar do seu programa. E para falar de um assunto muito importante, que são 2 agravos que preocupam muito a comunidade científica, o mundo todo, que é sarampo e poliomielite. O sarampo já se instalou, né? E a poliomielite existe um risco grande do ressurgimento da poliomielite, da paralisia infantil. Paralisia infantil. Eu lembro já, há uns 30 anos atrás, quando acabou a poliomielite, que foi considerado assim, não vamos ter mais. Eu tenho um familiar que teve poliomielite. Tá? Eu tenho um primo meu que está vivo até hoje, mas as dificuldades da vida, nós crescemos juntos pela poliomielite, né?
A poliomielite, pessoal, que nós estamos falando é a paralisia infantil. Tá? É uma doença que não tem remédio. Se não tomar vacina, todas as crianças estão expostas, não é isso? Exatamente. E essa é a grande preocupação do mundo, porque a poliomielite que estava extinta há 30 anos atrás, eu acho que foi 94 a última vez, 94, de lá para cá não existia e o risco de voltar é enorme. Por isso eu convidei quem entende do assunto de vacinas, de pesquisa e da preocupação do mundo. O noticiário, se as pessoas têm acompanhado, eles sempre estão chamando a atenção para a baixa cobertura vacinal, tanto para sarampo quanto para poliomielite, para paralisia infantil, em virtude de série de fatores. Uma coisa que atrapalhou o andamento da imunização da vacina foi a pandemia. Certo. Mas a pandemia deu um tempo, a pandemia diminuiu, né? E as campanhas voltaram, mas as pessoas não voltaram para vacinar. E vale dizer o seguinte, que essas doenças, tanto a polio quanto o sarampo, não são doenças só de criança. São doenças que podem acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Né? E tem um detalhe interessante, que as doenças da infância, elas tendem a ter um caráter mais grave na fase adulta e tal. Por isso, nas campanhas de vacinação contra o sarampo, com a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, né, até crianças de 5 anos, mas também tem a dupla viral, sarampo e rubéola, para os adultos. Sarampo e rubéola para os adultos. Isso é muito importante, sarampo e rubéola para os adultos. Porque em 2021, 2020, 2021, a faixa etária mais acometida no Brasil não foram as crianças com menos de 5 anos. Foram os adultos. Foram os adultos. De 19 até 39. 19, essa é uma informação que ninguém sabe. A gente acha que é só a criança que é o alvo, né? Mas os adultos também. Agora, a taxa de mortalidade do sarampo, por causa da vacina, ela é baixa, né? Só que o adulto, tendo o sarampo, tendo o vírus e transmitindo o vírus que se transmite pela saliva, e tendo criança em casa, ele vai contaminar a criança. Então, o adulto, ele não vai morrer. Ele acaba sendo um portador-são, como a gente falava. Ele é um portador-são assintomático, muitas vezes, ele transmite. E como a gente tem muita criança ao nosso redor, né? Então, o adulto tem que se vacinar, não para se proteger especificamente. Ele vai se proteger, mas ele vai proteger quem está ao redor dele. A família e todo mundo. E as crianças. Né? E as crianças. Principalmente. Agora, uma coisa importante do sarampo, que não é uma doença, é uma doença grave, pode ser grave, né? E ela é altamente transmissível. Para a gente ter uma ideia, o SARS-CoV-2 do Covid, tem uns cálculos que o pessoal mostra no jornal, que uma pessoa pode transmitir para uma, para duas, para 3 pessoas. Existe um cálculo estatístico para isso. E para o sarampo, ela transmite de 12 a 18 pessoas. Então, uma pessoa pode transmitir para até 18? Até 18 pessoas. Então, a taxa de transmissão, ela é muito alta. Então, uma pessoa estando infectada e transmitindo o vírus, ela vai transmitir para muita gente, para todo mundo ali da sua casa. Só para lembrar, como é que transmite o sarampo? É só o contato? Pela saliva. Pela saliva. Pela gotícula de saliva. Pela gotícula de saliva. Então, é conversando, tossindo, porque no sarampo tem tosse. Na minha primeira aula de microbiologia na faculdade, eu tinha uma professora chamada Conceição. Ela mandou no balcão todo, ela colocou umas placas de Petri e mandou um aluno soprar, assim, bem lá da porta, né? Soprou. Na outra semana ela mostrou, contaminou todas, quer dizer, um sopro com vontade, ela contaminou a sala toda, né? Assim, no caminho da sala. Eu nunca esqueço disso, tá? Para ela dizer, olha, pessoal, isso não é brincadeira. Tá? As gotículas que saem da boca mesmo. A gente não vê, mas é real. Eu sempre lembro de uma cena de um filme chamado Epidemia, que
que o cara dá uma tossida no cinema, lembra? Eu lembro. Essa cena é chocante, contamina o cinema todo. Todo. Então, o risco no sarampo é enorme de contaminar. É. E pior que nós estamos falando de coisa real, não é os filmes, né? Aham. Em 2016, o sarampo, o Brasil recebeu uma certificação. Não tinha mais sarampo em 2016. Tinha acabado. Tinha acabado. A doença, o sarampo, mas não a circulação do vírus. Certo. Porque não é todo mundo que vacina. Existem países que não têm vacina contra o sarampo. Certo. Então, os casos podem ser importados. Então, a pessoa pode viajar no outro lado do mundo, que no mesmo dia ou no outro dia ela está aqui, em Belém, por exemplo. Eu lembro do coronavírus no Ceará. Isso. Um indivíduo chegou, foi para o Ceará, não tinha nenhum. Na outra semana... Já tinha um bocado. Um bocado. Né? E assim, uma das características dessas infecções virais, como, por exemplo, o sarampo, é que a pessoa transmite antes que apareça o sintoma. Quando aparece a febre, quando aparece a conjuntivite, a tosse, a pessoa já está transmitindo. Já passou para muita gente. Já passou para muita gente. Isso é chocante. E na paralisia infantil, como é que transmite? A paralisia infantil, o poliovírus é um enterovírus, então é transmitido, a transmissão é fecal-oral. Ou seja, a pessoa adquire o vírus ingerindo água ou alimento contaminado com fezes. Então, ele entra pela boca e sai pelas fezes. Esse é o É uma coisa interessante que alguém pode estar dizendo, então vai ser difícil. Pessoal, praticamente todos os vermes, aqui em Belém eu sempre falo que quem não tem, já teve ou vai ter verme. Né? Eu achava que aqui em Belém tinha que ter um dia para tomar remédio para verme, igual como a vacina. Todos eles são por contaminação fecal. As fezes acabam numa alface, numa manga, numa unha de caranguejo. No picolé, no sorvete, na água, no caldo de cana. No caldo de cana, no açaí. Tudo. Dançou, porque a gente acha que isso não existe. E a contaminação é enorme. Puxa, essa chamada de atenção agora foi super importante. O vírus da paralisia infantil é um enterovírus. É um enterovírus. Sai nas fezes e contamina. Exatamente. Puxa vida. E assim, desde 90, 89, o último caso no Brasil, não tem mais caso de paralisia infantil. Né? Mas vários outros países, Afeganistão, por exemplo, Paquistão, tem muito caso de pólio. Então, como nós, por exemplo, eu nunca vi ninguém com pólio, né? Como as pessoas mais jovens nunca viram caso de pólio, não ouvem falar muito, acham que isso já desapareceu. E aí afrouxa a vacinação. Não tem mais caso de pólio, não tem mais sarampo, eu nunca vi isso, então isso não existe mais. É um engano. Vamos parar nesse não existe mais porque preocupou. Pessoal, por incrível que pareça, acabou o nosso primeiro tempo. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa. Vou pegar o nome dele inteiro, que é para não esquecer. Com o professor doutor Luiz Fernando Almeida Machado. Professor Luiz Fernando. Luiz,
Nós tivemos, recentemente, uma campanha anti-vacina promovida pelo governo. Esse governo que, na minha opção, é um buraco negro que felizmente acabou. Para alguns, um inferno, que felizmente acabou também. Por incrível que pareça, eu conheço médicos apoiadores deste governo. Conheço, tá? Eu pergunto a justificativa. Não tem. Não existe argumento para alguém cuja a grande obra são quase 700 mil sepulturas. A grande obra no país inteiro. Né? O resto nem adianta, porque é chutar cachorro morto. Mas presta atenção, houve uma campanha anti-vacina. Só para te ter uma ideia, eu vi médico falando, eu não vou tomar vacina. Médico, que trabalhava junto comigo, eu faço cateterismo, o médico falando na sala, eu não vou tomar essa vacina, entendeu? Eu vi gente justificando, sabe que a internet deu voz para um bando de imbecil, né? E aí o nego grava dentro do carro, olha, eu sou contra a vacina, porque essa vacina, o meu grande chefe disse que eu vou pegar AIDS, o meu grande chefe falou que eu vou virar um jacaré. E pior é que o outro disse, olha, esse negócio de virar jacaré é verdade. Então, houve uma campanha, nunca ninguém discutiu vacina, nunca ninguém discutiu nada, e de repente eu conheço pessoas que estão tomando ivermectina e cloroquina até hoje. Até hoje, tá? Eu tenho um parente advogado, um culto na área de trabalho dele, que não deixou os filhos tomarem as vacinas. Absurdo, isso ficou até conhecido na família, um absurdo total, né? Mas tem gente. Então eu queria que tu comentasse isso aí. Pra gente, estamos passando esse momento que não era nem para a gente estar comentando isso, porque era história do passado. A vacina, ela foi um grande achado, né, na ciência, né? E a primeira doença, a única doença que foi erradicada por vacina foi a varíola. Então, em 1904, o Oswaldo Cruz teve um grande problema, que foi a revolta da vacina. Quando foi aprovada uma lei que obrigava todo mundo a tomar vacina, porque as crianças não iam se matricular se não fossem vacinadas. Certo. E teve a revolta, teve uma manifestação em 1904. Tá, tudo bem. Em 1908, teve um surto de varíola no Rio. Mais de 6 mil, quase 7 mil casos. Aí as pessoas começaram espontaneamente a ir buscar a vacina. Não foi mais obrigado. Porque viram a necessidade. Então, a vacina é um método de prevenção muito eficaz. Muito eficaz. Se não fosse vacina, muitas pessoas já teriam morrido por muitas doenças que são preveníveis pela vacina. Então, o que é que tem na vacina, né? O que é que tem na vacina contra o sarampo? Na tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Tem o vírus do sarampo, só que esse vírus, ele está atenuado. Ele está atenuado. Ele não vai causar a doença, mas ele vai induzir uma resposta imunológica, uma defesa contra o vírus que está circulando. Certo. O vírus selvagem. Né? Contra a pólio, o vírus está morto. Então, não tem capacidade nenhuma de reverter, de causar doença, nada. Né? Mas existem 2 vacinas para pólio. Uma com vírus morto, que é o que a criança toma nos 2, 4 e 6 meses, que é na perna. Na perna. Né? E depois ela toma a gotinha, que é com vírus vivo, que é uma dose de reforço. Certo. Não vai ter doença, né? E vai estar protegida. Por quê? Existem muitas histórias, né? Que nem eu não vou doar sangue porque o meu sangue vai ficar grosso, eu tenho que doar sempre. Isso foi muito fazer esse comentário, é um fato. Pessoal, doar sangue não faz... às vezes... Isso é bobagem. Eu falo que às vezes é o melhor momento da história de alguém, é doar sangue. Vai ajudar várias pessoas. Ganha pelo menos um degrau na escada do céu. Isso. E a vacina, ela previne a doença ou ela atenua a doença.
Né? Então, eu fiz 3 doses de vacina contra a Covid. Depois eu tive Covid, mas uma coisa bem leve. Eu também. Né? Então, a vacina ela não impede de ter a doença. Você pode ter a doença, só que a doença vai ser, com certeza, mais branda. Com certeza mesmo. Quem está morrendo agora é quem não tomou vacina. Quem não tomou vacina vai ser mais branda. Então, essa história de que a vacina vai ter um chip da China para monitorar a gente, que a pessoa vai ter autismo, que ela vai parecer isso, que ela vai parecer aquilo, isso é tudo falso. Isso é tudo mentira. Isso não acontece. Né? Então, as pessoas têm que tirar isso da mente e é esse o nosso papel aqui, de fortalecer a segurança da vacina. Porque as campanhas de vacinação, elas não estão tendo sucesso, tem uma baixa adesão de vacina. Por exemplo, para polio no Pará, 50%. 45%, 50%. Praticamente metade ainda não estão imunizadas. Não foram vacinadas e não estão imunizadas. Então, se chegar alguém aqui desse país que tem poliomielite, se chegar alguém aqui com o vírus da polio, da paralisia infantil, vão ter várias crianças, várias pessoas, porque não é uma doença de criança, de qualquer um que não tenha imunidade. Então, vão ter várias pessoas que vão estar suscetíveis de contrair aquele vírus e de ter a paralisia. E o detalhe, como o senhor falou, é uma doença que não tem como curar. Não tem cura, não tem remédio para sarampo, não tem remédio. E para poliomielite, paralisia infantil, não tem remédio. Então, é melhor prevenir do que remediar, até porque não tem remédio. Então, a população ela tem que se alertar. Então, o nosso chamamento é que a população leve suas crianças de menos de 5 anos para vacinar. Por quê? E toda a campanha vacinar. Porque o fato da pessoa se vacinar não garante que ela ficou protegida. Porque não tem vacina 100% eficaz. Então, se a eficácia da vacina é 99%, 1% não vai ficar protegido. Certo. Por isso, as várias campanhas. Porque aquele que não foi protegido na anterior, nessa campanha ele pode ser. Na próxima campanha é um reforço, então ele vai melhorando a resposta dele. Né? Para quando entrar em contato com o vírus que está circulando, selvagem, que vai causar a doença, ele não fique doente. Puxa vida, e o Brasil já foi campeão da vacinação no mundo. Nos anos 80, nos 90, na primeira década desse século, nós éramos referência, né? E nós temos, né, professor? O governo, a CESPA, a SESMA, a gente tem vacina, os postos têm vacina. Só falta o pessoal ir lá. Precisa ir. Pessoal, direto ao assunto, igual os portugueses, direto ao assunto. Se você não vacinar teu filho, teu neto, teu sobrinho, ele pode pegar paralisia infantil. E sabe quem vai ser o culpado? Você. O assassino tem nome. Eu sempre falo, o assassino tem nome. Certo. Quando o governo toma decisões que morrem pessoas, os assassinos têm nome. Então, é uma chamada de atenção aqui para o adulto. A criança não está entendendo a nossa conversa. Leve filhos, netos, parentes, crianças, vizinhos. Chame a atenção de todo mundo. Nós, aqui na nossa região, temos uma vantagem. A gente é amigo de todo mundo. Tu é amigo no bairro de todo mundo. Tu é amigo no teu quarteirão de todo mundo. Chama a atenção de todos. Esse nosso programa é uma chamada de atenção, é sempre de utilidade pública por causa disso. Concorda, meu amigo? Plenamente. É isso. Leve todo mundo para vacinar. Mas agora, Fernando, eu vou te fazer um comentário assim de orgulho de ser teu amigo, tá? Você foi escolhido como destaque de docência pela Sociedade Paraense de Biomedicina recentemente. Vai receber o prêmio quando, hein? Dia 19. Dia 19. Próximo sábado. No outro sábado. Na Associação Paraense. Eita. Se eu estiver em Belém, vou lá te assistir. Mas olha, eu fico orgulhoso porque eu tenho um certo orgulho de todo mundo, de todos os meus professores que me ensinaram alguma coisa. Um dia desses, nós estávamos reunindo a turma do Colégio do Carmo e nós conseguimos lembrar de praticamente todos os nossos professores do ginásio, do científico,
tá? Todos que transmitiram conhecimento para a gente. Na área médica, eu tive alguns professores que às vezes nem são destacados, ninguém fala, mas é aquele cara que te leva, te coloca no lado do paciente, te ensina, né? Eu falo para os meus alunos, o dia que você vai para a universidade e volta para casa e não acrescentou nada, o conhecimento foi um dia perdido na vida, né? Um dia perdido, igual... eu não vou falar mal, mas antigamente dizia, igual assistir um filme do Stallone, não vai acrescentar nada, não vai acrescentar nada ao conhecimento, porque tem que acrescentar. E você, esse destaque de docência significa, eu tenho entrado em contato com os teus alunos e você virou o ídolo deles, né? Eles fazem reverência a você. Eu fico enaltecido quando eu encontro um professor desse porte, tá? Porque, obrigado, senhor. Não, tu sabe que tem muito professor que tem uma capacidade fantástica de conhecimento, de produção, mas não está lá enchendo o saco do aluno para ele aprender, né? Não está lá. Eu sou dessa turma que enche o saco dos alunos usando português bem comum. Você precisa... Eu sou professor de medicina. Eu digo para os meus alunos, eu não posso errar. Não posso. Então, o meu aluno tem que aprender, porque ele também não vai poder errar. Na nossa área, não pode ter erros, né? É isso. Meu amigo, me fala do prêmio. Professor, eu recebi a notícia, assim, fiquei muito feliz, muito alegre, porque esse ano eu faço 24 anos de docência na Universidade Federal do Pará como efetivo, né? Entrei em 98 e final do ano a gente vai fazer 24 anos. Eu tenho 50, então entrei com 26, com 24, então é muito tempo e é algo que eu gosto muito, eu sempre gostei, desde o ensino médio, né, do segundo grau, já começava a ensaiar da aula. Então, é uma satisfação muito grande. Fico muito feliz de ter recebido isso. A lembrança. Eu fico, às vezes, sem palavras, mas eu fico orgulhoso de ser teu amigo, como eu fico orgulhoso de ser amigo dos grandes professores. Alguns deles não têm o destaque, né, que a gente acha que tem que ter, mas foram fantásticos em termos de ensinamento. Professor é outra história, né? Professor. É maravilhoso. Professor. No Japão, na Alemanha, é o maior personagem, né? Dizem que o imperador no Japão, o professor é o imperador que faz reverência para ele, não é ele que faz para o imperador. Luiz, momentos finais... Dedica o programa. Eu vou dedicar esse programa a todos aqueles que dedicam o seu tempo em prol do outro. Seja ensinando na educação, seja na saúde, seja vacinando, seja indo atrás, né, das pessoas para vacinar, como o pessoal do consultório na rua faz. Né, vão até as pessoas que estão nas ruas, os mendigos, vacinam, vão atrás, não esperam vir. Então, todas as pessoas que lutam pela melhoria da humanidade, vai para todas elas. E também um beijo especial, não pode esquecer, né, professor? Beijo especial para a Bibi, a Bárbara, minha neta, o senhor lembra? Lembro. Minha neta, senão ela briga comigo. Olha, só para os meus netos não ficarem com ciúme, Ana e Joaquim, um beijo para vocês também. Pessoal, maravilhoso o programa. O nosso tempo acabou de verdade. Vacinem todas as pessoas. E domingo que vem a gente volta e o Luiz Fernando tem cadeira cativa no programa para sempre estar ensinando para a gente essas coisas. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.